Olá, meus amigos. Eu estou abrindo essa gravação aqui para falar de três conceitos muito importantes que qualquer pessoa que queira saber um mínimo sobre investigação cripto tem que dominar, que são os conceitos de blockchain, de endereços públicos e de transações. A gente não vai ver esses conceitos em profundidade, mas apenas naquilo que é necessário para que todo mundo entenda, pelo menos, o que aconteceu e quais são as possibilidades de uma investigação que envolva análise de blockchains, tá? Pensem no blockchain como um livro. É um livro onde são anotadas movimentações, transações entre diversas contas. Então, todo crédito e débito entre essas contas vai para o blockchain. Agora, esse livro ele tem algumas particularidades. Então, imaginem que esse daqui é um blockchain, digamos que seja o blockchain do Bitcoin. Primeira particularidade desse livro: ele existe em várias vias espalhadas pelo mundo, porque ele é um registro distribuído. Não há apenas uma via central, há várias vias espalhadas pelo mundo que são mantidas mais ou menos sincronizadas entre si. Segunda característica: esse registro ele é público, qualquer pessoa pode abrir e ler tudo que está nele. São os exploradores de blocos, por exemplo. Você não precisa nem ter uma via desse livro para ler o que está nele. Você pode abrir um explorador de blocos no seu navegador, como por exemplo o blockchain.com Explorer, e ver tudo o que está escrito nesse livro. Outra característica importante: ele é imutável. As informações que constam desse livro não podem ser modificadas. E a última característica que vai nos interessar: esse livro ele é pseudônimo. Apesar de ele ser público, de todas as pessoas terem acesso a todas as informações que constam dele, as contas não estão identificadas nominalmente, mas sim por uma sequência alfanumérica. Então não dá só para, abrindo esse livro, você saber quem que é o titular, quem que é o responsável por cada uma dessas contas. Mais um dado relevante para vocês saberem sobre blockchains: não existe um único blockchain. Existem literalmente milhares de blockchains. Por exemplo, existe um blockchain que é o blockchain do Bitcoin, onde as transações são feitas e são pagas em Bitcoin. Existe um outro blockchain que é o blockchain do Ethereum, onde as transações sempre são pagas em Ether, que é a criptomoeda do blockchain do Ethereum, mas as transações não precisam ser necessariamente feitas em Ether. Existem transações em Ether, mas existem também transações de tokens em geral, como, por exemplo, o SDT, que é uma stablecoin, tokens de finanças descentralizadas em geral. Tudo isso é feito no blockchain do Ethereum. Existe o blockchain, por exemplo, da Polygon, o blockchain da Arbitrum, o blockchain da Avalanche, o blockchain da BNB Chain. Cada um desses blockchains é um livro-registro distribuído. Então, cada um desses blockchains é um livro que existe concomitantemente, ao mesmo tempo, em várias vias espalhadas pelo mundo. Então, é muito importante, quando você se depara com uma investigação cripto, que você saiba, antes de tudo, onde foram lançadas as movimentações envolvendo, por exemplo, aquele golpe. A vítima caiu em um golpe, tudo bem, mas os fundos dela foram removidos no blockchain do Bitcoin, no blockchain do Ethereum, no blockchain da Avalanche. Você precisa saber qual que é o livro público que você vai consultar. Esse é o passo inicial. Segundo passo: você precisa entender o conceito de endereço público. Em razão do pseudonimato, de as pessoas não estarem identificadas nominalmente nesse livro-razão público distribuído, a identificação que você tem das contas é através de uma sequência alfanumérica chamada endereço público. Cada conta no blockchain é composta por um binômio, chave privada, endereço público. Chave privada é o componente que só o titular dela deve manter consigo, porque é o componente que permite a movimentação dos fundos. E endereço público é o componente que aparece no blockchain. Então, com o endereço público, por exemplo, eu consigo abrir um explorador de blocos, como etherscan.io, no caso do blockchain Ethereum, e ver
qual que é o saldo de uma determinada conta, porque eu vou ter lá o endereço público dela e eu vou conseguir ver quanto que tem de cada token dentro dela. Mais do que isso, eu vou ter acesso a todo o histórico de movimentações de cripto feitas por aquela conta, com o endereço público. Por isso que é tão importante em uma investigação que você saiba qual que é o endereço público. E o último elemento, transações. Veja, do maior para o menor, né? Então, já definimos qual que é o livro razão público distribuído que a gente tem que consultar. De qual blockchain que a gente está falando. Depois disso, definimos qual que é a conta envolvida no golpe. De qual conta que a gente está falando. Pode acontecer, de mesmo sabendo qual que é o blockchain, qual que é a conta. Essa conta tem um histórico de muitas movimentações. De dezenas, centenas, de repente milhares de movimentações. Como a gente saber quais foram as movimentações que envolveram o golpe que a gente está tratando? A vítima precisa saber quais são as transações suspeitas. E como que se sabe isso? No blockchain também, cada transação que é feita tem um número específico que vem lá no explorador de blocos como TXID, de Transaction IDs, identificadores das transações. Também é uma sequência alfanumérica, normalmente um pouco mais extensa do que a sequência que representa o endereço público. Importância disso, pessoal, e confusões que a gente deve evitar, tá bom? Um mesmo token pode existir em mais de um blockchain. Por exemplo, a stablecoin mais utilizada no mercado, que é o USDT. Existe o USDT no blockchain da Ethereum, por exemplo, que é um livre-razão distribuído. Existe o USDT no blockchain da Polygon, que é outra EVM. Existe o USDT no blockchain da Arbitrum. Existe o USDT no blockchain da Tron. Se a vítima não souber falar para a pessoa que está fazendo a investigação de qual blockchain que é aquele USDT, vai dar mais trabalho, porque vão ter que ser pesquisados todos os blockchains. Então, é muito importante que a vítima saiba de qual livro razão público distribuído que a gente está falando. Mais uma observação relevante, agora com relação aos endereços públicos. Quando você faz a custódia dos seus próprios criptoativos, por exemplo, usando a MetaMask, ou usando a Rabi Wallet, ou a Kepler, ou qualquer outra carteira, quando você está fazendo a custódia, o endereço público é seu. Por que eu estou falando que o endereço público é seu? Porque quem mantém a custódia da chave privada que permite a movimentação dos fundos é você. Quando você tem saldo em uma exchange centralizada, não importa se ela é nacional ou estrangeira, você tem um registro, não no blockchain, você tem um registro de um saldo num livro centralizado da exchange. Então, tudo que você faz dentro de uma exchange centralizada não vai para o blockchain. É lançado no registro privado da exchange centralizada. Essas informações não são acessíveis por meio do navegador. Qualquer pessoa, se você falar, eu tomei um golpe dentro, sei lá, da Kraken, da KuCoin, da Coinbase, ninguém pode te ajudar em termos de rastreio dos ativos se esse golpe aconteceu dentro de uma exchange centralizada. Por quê? Porque as movimentações feitas dentro de uma exchange centralizada não vão para o blockchain. Por isso que numa investigação também não interessa muito o endereço de envio. Quando você envia cripto da sua conta numa exchange centralizada para uma conta fora da exchange centralizada, o endereço de destino vai importar. Por quê? Porque o endereço de destino é ou seu, ou de repente alguém te aplicou um golpe. Agora, o endereço de origem não é o seu. O endereço de origem é da exchange. E como a exchange pode usar e frequentemente usa aquele mesmo endereço de origem para dezenas, para centenas, para milhares de clientes, quando você jogar aquele endereço público no blockchain, você vai ter uma série imensa de transações e vai ficar patinando, não vai conseguir caminhar.
Então, pessoal, para fechar aqui recapitulando, tá? Muito importante quando a gente fala sobre qualquer investigação cripto, que vocês consigam identificar qual que é o blockchain ou quais são os blockchains envolvidos, quais foram os endereços públicos envolvidos e quais foram as transações envolvidas. Tá? Ah, eu tenho dificuldades, eu não estou conseguindo identificar. Tudo bem, tem como a gente contornar esse problema. Por exemplo, se você só tem um endereço público e o endereço público começa com 0x, eu já sei que necessariamente esse é um endereço público do Ethereum ou de um blockchain EVM compatível, porque esse é o formato padrão de endereços públicos de blockchains EVM compatíveis. Se o seu endereço público começa com BC1, eu já sei que esse é o endereço do blockchain do Bitcoin. Mas não é o ideal, né? O ideal é que você saiba realmente o que está acontecendo. Ah, não tem o Transaction ID. Tem como eu descobrir ele só com base no endereço público? Tem. Como com o endereço público você tem acesso a todas as movimentações da carteira, se você souber qual é o endereço público e souber mais ou menos a data da transação, você vai abrir lá no explorador de blocos com aquele endereço público e vai ver as transações que foram feitas naquele dia. E aí você vai pegar lá o TXID. Então, assim, são problemas superáveis, mas, repito, o ideal permanece sendo o de que vocês saibam qual foi o blockchain, qual é o endereço público e quais são as transações envolvidas em determinado golpe ou investigação cripto, beleza? Ficou com dúvida ainda? Comenta na legenda desse vídeo que depois eu vou respondendo.